Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou Hugo Quinteiro. Você me encontra no Twitter, ou X, por Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje nós vamos falar de risco da contraparte oculto das criptomoedas, a blockchain. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Só para completar, Twitter, @investidordesk, porque não coube descentralizado, mas está valendo. E não é X, é Twitter. Mas, cara, vamos sim, vamos falar dessa grande questão da contraparte, né? Que muitas vezes a gente vai ouvir falar que não tem risco, Bitcoin não tem risco, Bitcoin é perfeito, calma, não. Mas a gente é pró-Bitcoin, super pró-Bitcoin, mas é importante a gente trazer aqui esses aspectos para você aprofundar no seu conhecimento de Bitcoin, no que você entende, como ele funciona e etc. E você entender o que tem que ser avaliado quando a gente fala na contraparte do Bitcoin. Sim, cara, eu tenho visto muitas discussões que as pessoas elas vão se perdendo em conceitos simples às vezes de reflexão, mas que não se fazem. Por exemplo, eu creio que vai ser um episódio que a gente vai fazer mais para frente para mostrar o que aconteceu, que as pessoas, né, veio críticas ao Bitcoin e falar assim, o Bitcoin não tem uso industrial. Cara, óbvio que tem, né? Vou deixar isso para outro episódio, quem estava no Twitter acompanhando, mas assim, a coisa é tão óbvia, sabe? Tem empresa listada na bolsa que fez uso industrial do Bitcoin, tem tudo. E as pessoas não percebem. E aí cai em cima, né, dos, dos bitcoinheiros, digamos assim, né, das pessoas que estão na linha de frente divulgando Bitcoin, a responsabilidade de ter conceitos e interpretar corretamente esse conceito. Porque eu falo assim, eu penso assim, se a galera se ofende com a gente que tá jogando no mesmo lado, imagina a hora que a oposição for real. Assim, o que você vê no Twitter do Bitcoin, você vê que tem muita gente. Existem muitas críticas, né? São muitas farpas trocadas até. Eu acho que o pessoal não se sairia tão mal. Mas o problema, que eu acho que às vezes eles são mais resistentes conosco, trazendo essas ideias um pouco diferentes das que eles têm, é exatamente o fato de nós estarmos nesse mesmo meio que eles, entendeu? É, Eu acho que é o oposto do que você falou. E assim, é uma suposição, né? é. Porque assim, eu fico vendo o pessoal batendo e tal, né? Cara, há críticas justas no Bitcoin, né? Eu tava acompanhando a live do Avelino no Sobrevivencialista, porque ele falou. O Júlio Lobo falou assim: trouxe alguém do Bitcoin, vou trazer alguém contra. E fez os contrapontos e tudo. Contrapontos interessantes. E um deles que levantou foi: Bitcoin tem risco de contraparte. E aí, o chat vai à loucura. E ele vai É à loucura. normal. Assim, cara, é impressionante. O chat vai à loucura e você olha. E foi o que esqueci o nome dele, o cara que trabalha com o Júlio. Juro que eu esqueci. Não vou saber também. E ele. E ele falando assim: gente, eu tô querendo ler pergunta aqui, mas vocês não estão perguntando, vocês só estão ofendendo o cara. Aí vou eu lá falar assim, cara, deixa eu fazer de advogado do diabo aqui. Ele até leu a pergunta. Aí fui lá e fui colocando coisas pra quê? Pra fazer um contraponto. Porque a coisa entra nos chavões, nas frases de efeito, né? E quando ele falou isso, ele me colocou pra pensar na mesma hora. E o ponto é, a blockchain é um risco de contraparte para o Bitcoin.
a necessidade do que você precisa para transacionar ouro com segurança entre duas pessoas, ela é menor do que o que você precisa para transacionar numa blockchain com segurança. Então, e faz sentido. Se você for pegar ouro físico, né, para fazer, você vai precisar de um, dois reagentes baratinhos, as pessoas que entendam ali, ó, isso aqui é ouro, isso aqui não é, beleza. O conhecimento, né, não é um preço absurdo, tem de graça aí no YouTube, né, inclusive no canal do próprio Avelino. Então, você, o que ele falou faz sentido. E aí, o que é o risco da contraparte de uma blockchain? Para a rede estar operante, você precisa de internet. Para o bloco ser minerado, você precisa de alguém com um minerador. Você precisa que os entes que estão fazendo a mineração não hajam de maneira a prejudicar a rede, eles estejam alinhados na teoria dos jogos para benefício da rede. Você precisa esperar um certo número de confirmações, né? Então a sua transação ela não está finalizada, né? Um tempo maior do que uma verificação de ouro. Essa transação chegando na carteira da outra pessoa, ainda assim com instrumento simples, aí a gente está falando de coisas mais simples, um celular mais básico, uma série de coisas assim. Essa questão sim. Mas você tem esse risco, né, que os nodes vão aceitar e validar seu bloco, que este registro vai continuar ali, isso não no caso de quem está vendendo, mas no caso de quem está comprando e recebendo aquilo como dinheiro, que aquele registro vai se manter ali, monetário, que ele vai conseguir utilizar aquilo no futuro, desde que estabelecido todas as premissas. Então, foi o primeiro momento que me fez constatar algo que agora parece óbvio, que apesar das pessoas dizerem que não existe risco de contraparte, há risco de contraparte. O que este episódio vai destrinchar é o quão grande esse risco de contraparte é e comparar ele com outros sistemas. Mas acho que deu para ficar claro, né? Assim, qual é Deu, o ué, não, problema deu. principal? Deu. Ah, tá, deixa eu dar meus pitacos nessa história toda. Primeira coisa, tudo tem risco de contraparte, para começar, né? O ouro tem, o real tem, Bitcoin tem, Monero tem, qualquer coisa que você for colocar. Tudo tem risco de contraparte, se você for avaliar, né? Para começar essa discussão, que fique claro, eu prefiro Bitcoin do que ouro, mas ainda assim vamos discutir isso de uma forma bem isenta, eu diria, visto que nós somos seres pensantes diferentes de muitos da bolha, né? Ah, Seres replicantes, né? Porque só replicam. só regurgita, mais nada. Mas Pô, enfim, eu quis ser gentil. não, eu também fui, eu acho. Ah, mas tudo bem. Ah, sem dúvida, a gente tem, né, a questão analisando apenas o Bitcoin, né, que é uma coisa que, assim como tudo, tem um risco sim de contraparte, né? A gente tem todos esses critérios que você falou, que a gente vai esmiuçar, né, ao longo do episódio, claro. Mas são diversas as coisas que você precisa ter para que você realmente consiga usar. Mais uma vez, tudo tem isso. Mas falando puramente de Bitcoin, o que eu vejo assim, né, en passant, você tem que ter uma internet. Bitcoin funciona sem internet? Funciona, mas você sabe usar? Não. Então, você tem que ter uma internet para começar a conversa. Cara, Você mas tem que ter assim, um. ninguém. Ah. Você usar e interagir com a rede sem internet é uma coisa. Minerar bloco é outra sem internet. Não, São, tá, são, obrigado.
né? Tem esses detalhes, né? É porque assim, é por isso que é importante esses tipos de episódios, porque a gente vai nesses detalhes. Porque as pessoas falam assim, mas você pode transmitir por rádio. Bonitão, transmitir a transação, né? Mas e minerar o bloco que tá todo mundo ali em 1 milissegundo conta? Não é assim, ninguém vai fazer uma rede de rádio interligada para tentar achar bloco. Então, calma, mais ou menos. Não, Vamos por partes. Sabe por que eu tô falando mais ou menos? Porque o Bitcoin já está grande o suficiente no ponto de que a gente não consegue nem conceber isso. Mas existem projetos envolvendo Monero, por exemplo, aonde o cara vive num país praticamente ditatorial, com extremamente limitado, né, de acesso a coisas e a internet livre, que ele está criando um mesh network com, porra, ondas de rádio para ele conseguir fazer as coisas com Monero. Depois a gente conversa sobre isso. sim. Enfim, mas beleza, o que você falou não está errado. Outras coisas que eu vejo também que são riscos da contraparte, no caso do Bitcoin, além de você, pô, não tem internet, você precisa de alguém para estar minerando, sempre você precisa dos nodes, obviamente. Você vai ter que ter um celular ou um computador, algum dispositivo que permita com que você anote as suas seeds, que você faça as transações, etc. E, né, extrapolando para o que eu acho que é a principal parte do Bitcoin, e o meu amigo Satoshi Nakamoto concorda comigo, visto que ele escreveu isso no white paper, na movimentação cash do Bitcoin, né, quando você o utiliza como dinheiro e moeda de troca, você Ah, precisa de outra pessoa que aceite esse Bitcoin. Então, aí a gente já entra, né, num grande critério que é o pessoal que se acha superior não transacionar com Bitcoin, né? Você que opta por não transacionar com Bitcoin, você faz parte do risco da contraparte do Bitcoin. Mas tudo bem, isso é o que eu vejo, vamos esmiuçar. posso só te contar o que eu ouvi? Não, Que o pode, cash não, quer dizer, pode, system, né? que o cash system não é um cash no sentido de pagar o cafezinho. É no sentido da possibilidade de alguém pagar e alguém receber sem risco de contraparte. Tá, mas não difere tanto do que eu falei, não? Não, eu só tô te falando que essa é o malabarismo, entendeu? Como Tipo, assim? não é um cash system, assim, o que o Satoshi quis dizer com cash system não é um cash system para você pagar as coisas pequenas, apesar do white paper estar dizendo pequenos pagamentos na internet, mas não é bem isso, entendeu? É no sentido da possibilidade de duas pessoas poderem fazer isso, ou dois bancos fazerem a liquidação final, entendeu? É hermenêutica, entendeu o ponto? Assim, Pode ser. não, não pode. Assim, para mim não pode. Tá escrito lá Não, claramente, então, transações de internet são um problema, pequenas transações, então criei um cash system, então ele tem que ser barato. E não não, é. tá, isso aí é, beleza. Não, quanto a isso, tudo bem, né? Isso, Nossa, eu tô te quanto ao falando para fato dele onde não tá ser indo a barato. interpretação para manter a narrativa, é só isso. Socialistas Laranja, tem um episódio aí pra vocês verem. Não, assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, né? Que ele não é tão cash porque ele não é tão barato. Beleza, né? Aceito, isso não é. Realmente, você não vai fazer uma compra de R$ 1 pagando R$ 3 de taxa de rede igual tá agora, né? Então, fato. Mas. Tanto assim, eu entendo onde você quer chegar com isso, até aí realmente eu concordo, né? Mas tô falando assim no geralzão, né? A grande ideia de você utilizá-lo como moeda de troca, mesmo que você use puramente para coisas acima de, sei lá, US$ 10. Só uma ideia. Mas enfim, todas esses pontos que eu elenquei são o que eu considero, né? Riscos de contraparte no uso do Bitcoin. E mais uma vez, assim como tudo tem o seu risco, né? A gente explora, né, esses possíveis riscos aí, né, claro. Não acho que é um problema, tá? Só para constar, não estou sendo alarmista, não estou criando FUD, não estou inventando moda. Estamos discutindo e aprofundando conceitos, tipo da coisa que você não vai ver numa simples thread de Twitter ou num Reels de Instagram. Então a gente expande isso aqui. Não, com certeza. Não, só quis te falar desse detalhe porque a manobra
A hermenêutica está indo para esse caminho e é interessante a gente estar de olho, que foi uma coisa que eu ouvi recentemente, que é o potencial cache system, entendeu? Não vai ser a coisa pro cafezinho, vai ser porque, enfim. Mas nós temos esse ponto importante de uma blockchain. Esta blockchain, ela se torna mais segura, por exemplo, como a gente disse, né? Descentralização é um espectro. Então vamos dividir esta blockchain como um todo. Nós temos o componente dos nodes. Então, se nodes pararem de operar, nós teremos menos cópias completas da transação, menos auditores, por assim dizer, e isso deixa a rede mais insegura, né? Se isso diminui. Por isso que é sempre importante estarmos monitorando a rede, né? Nesse sentido, comemorar quando se mais nodes entram para a rede, porque são mais cópias da blockchain auditando isso. Mas é um risco, né? Todo mundo que tem Bitcoin na sua carteira é um risco se estas cópias vão desaparecendo ao longo do tempo. Então, uma das coisas importantes que a gente fala, né? Não é não é uma obrigatoriedade, mas se você acredita no Bitcoin a longo prazo, é importante que você rode um node. Você tenha uma cópia das transações, não para pensando em lucro, não pensando para fazer um node Lightning e tentar alguma rentabilidade, mas para deixar a sua cópia das suas transações e das suas UTXOs salvas em um momento caso precise, né? Então, isso é algo importante de se ter, porque você está contribuindo para a descentralização desse espectro. Outro espectro, mineração. Esse a gente já bate mais enfaticamente, fala certas coisas que está acontecendo, mostra questões de centralização, né? Do problema de pools que vem acontecendo, das situações potenciais de notícias em que pode, por exemplo, uma pool censurando transação, a gente tem episódio disso, né? Uma pool ter cópia idêntica de bloco de outra pool, parecendo simplesmente uma réplica, o que poderia indicar que essa pool, na verdade, controla outras pools e tem uma participação maior na rede, ou seja, usa pools de fachada. Né? Nós temos grandes operações de mineração de Bitcoin centralizada, sob CNPJ, sobre a ação de bolsas, preocupadas com dividendos, preocupadas com lucro em dólar, não é? Então, são todas situações que colaboram para uma centralização, estão centralizando em um espectro, e também que, apesar dela centralizada, ela está muito robusta em termos de processamento. O que também seria um risco, e o risco mais comum, que é mais comentado e refutado, se tivesse muito poucos computadores, poderia ter um ataque malicioso à rede se eles se unissem. E isso é verdade. Da mesma forma que se criam entidades muito grandes e muito centralizadas, elas podem entrar em um acordo para atacar a rede ou tirar benefício dela, ou serem cooptadas para fazer isso, né? Porque centralização é muito mais fácil você apontar um míssil, né? Ou incendiar o núcleo do formigueiro do que você ficar matando formiguinha por formiguinha, né? Então,
é uma analogia muito simples de você poder testar no jardim da sua casa se você quiser. Pô, sacanagem. Tenta, tem um formigueiro aqui, tá? O que que eu vou fazer? Já aconteceu isso na minha casa, tinha um formigueiro. O que que eu vou fazer com esse formigueiro? Ah, vou ficar aqui matando a formiguinha aqui? Não, vou seguir elas, ver onde é que é o ninho, chegar lá, matar a rainha. Né? Joga bomba atômica ali, né? Bota fogo naquilo, sei lá. Mas é muito mais simples para achar o centro, né? Se é uma estrutura centralizada e você destruir a partir dali. Então, se serve para formiguinhas, se servem para governos e estados. Então, este é um ponto que a gente fala. Este risco existe, ele pode ser estar num grau maior ou menor, mas esse risco também existe. Isso é um risco da contraparte a partir do momento em que você está interagindo usando a rede e faz parte do esquema de segurança que garante que suas UTXOs vão estar ali na carteira e não vão ser movidas a menos que você faça a interação com a rede da forma correta. Então, senha direitinho, queira transmitir, né? Ou, enfim, que aquilo se mantenha em sua posse de forma segura. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto da rede são os desenvolvedores, não é? Que É bem lembrado, eu tem esqueci que. de falar desses caras. Pois é. Esses caras têm que garantir que um erro seja rapidamente corrigido. Esses mesmos caras que se mostraram até o momento inertes em termos de protocolo para fazer alguma coisa para facilitar serviços de anonimização de transações que levou pessoas a serem presas e que condenou muitos bitcoins, como foi o caso da Samurai, que temos episódio aqui explicando toda essa situação, que estão com bitcoins marcados porque foram na do influenciador e fazer CoinJoin só para poder guardar na Cold Wallet bonitinho e falar que está com privacidade porque não tem rastro. E hoje, se joga isso numa corretora centralizada, é bloqueado imediatamente, graças ao histórico de transações. Então, Só para constar claro, também, claro. né, que a pessoa que realmente ouviu, né, o influencer que falou para ela fazer CoinJoin, muitas das vezes até eu recomendo, tá, o CoinJoin e o Mixer, não é tão sempre, mas às vezes eu falo, é importantíssimo você saber essas nuances que o Hugo acabou de falar. Por exemplo, fez mixagem nesse Bitcoin aqui e tal, você não vai jogar ele de volta numa corretora, principalmente uma corretora que está cadastrada com você, você tem esse risco. Então, assim, você Exato. tem que avaliar outras coisas. A gente trata muito disso lá no nosso curso Fold, né? Recomendo que vocês deem uma olhada, o link está na descrição aqui, tem aqui no YouTube, tem no Spotify, tem nos nossos perfis no Twitter. Dá uma olhada lá, você pode fazer 7 dias gratuitos. Se você não gostar, você vai embora sem perguntas feitas. Mas lá a gente explica essa grande nuance que não é só você usar o CoinJoin, que tem outras implicações que envolvem o uso de o CoinJoin ou outras coisas que você vai usar que não o CoinJoin para você ter privacidade, principalmente a forma correta de você criar contas em corretoras sem KYC, utilizar e blá blá blá. Enfim, foi merchandise, desculpa. Não, não, é importante dizer, né, que é uma questão, inclusive, complexa, né? Não é tão simples, especialmente numa rede que permite esse tipo de funcionamento, né, do pseudo-anonimato. Essa é uma crítica, inclusive, que eu faço. Eu acho isso ruim para a rede. Você está marcando Bitcoin, você está diminuindo fungibilidade. E isso aumenta o risco da rede como um todo, né? Principalmente pensando em concorrentes. Isto valida, por exemplo, o uso de redes como Monero. Se o Bitcoin fosse assim em Layer 1, cara, dificilmente a gente teria episódio sobre o Monero como a gente tem. Porque precisaria, né? Fato. Não é? Então, Tá? assim,
Não precisaria estar discutindo a perda progressiva da fungibilidade do Bitcoin e essas questões que envolvem o risco de uma contraparte do uso está diretamente ligada aos desenvolvedores que pegaram um software assim, né? E o que a gente fala, né? É um movimento ossificador dentro do, dos desenvolvedores do Bitcoin que tentam manter ele exatamente como está, né? E, e existe esse risco potencial de segurança, né? Com questões relevantes, com questões, inclusive, que você, Felipe, muito bem levantou num post no Twitter, que o próprio Satoshi levantou questões importantes sobre privacidade no Bitcoin, questões essas que, coincidentemente ou não, seja lá quem estava criando também, porque é um pseudônimo, mas seja lá quem estivesse criando o Monero, se não foi o Satoshi, estava ouvindo, leu esta conversa, porque implementou todas essas questões e resolveu isso numa criptomoeda e mostrou isso de forma funcional. Então, nós temos esta questão que se volta aos devs e que é um risco, sim, de contraparte, que está exposto também, né? É um bom risco, porque assim, a gente já conversou isso, eu acho. A gente não tem um episódio específico sobre, mas a gente já conversou sobre essa problematização, eu diria, né? De você ter esses desenvolvedores, né? A gente não sabe aonde que eles estão, é claro, mas talvez alguém saiba, isso é problemático. É, se Tem você for olhar pessoas também, financiadas, exato, tem sabidamente financiadas. financiamento e outras coisas também é você ter, tipo assim, aquela pequena centralização, né, de você, para você mandar bips, você manda bips no GitHub. Alguém gerencia o GitHub. O GitHub é da Microsoft, para começar. Então, tipo assim, É numa lista de e-mail do existem, Google. exatamente, existem pontos de centralização aí que podem eventualmente, né, gerar um riscozinho. Mais uma vez, para que fique claro, sim, eu adoro Bitcoin, eu tenho Bitcoin, gosto muito, vou continuar usando mais do que tudo. Mas assim, são coisas que a gente tem que saber, né? Quando mais você se inteira daquela coisa, você entende melhor, você consegue até discutir melhor ela com outras pessoas, né? Então, assim, se mesmo sabendo isso tudo você opta por usar, porra, maravilha, porque você está realmente decidido em usar algo que fez sentido para você, né? Sim. Então, esses acho que ficam claros os riscos de contraparte de utilizar a rede do Bitcoin. Eu dei até uma olhadinha na rede Mesh que você tinha falado. Ela é interessante porque ela é descentralizada, então cada nó rodaria um dado. É lógico que isso baixaria muito a velocidade do que a gente tem hoje, né? Esses dados poderiam ser transferidos por uma rede estilo Wi-Fi, então teria que ter todo mundo muito perto e muita gente conectada nisso, transmitindo, mas seria possível ser implementada a longo prazo. Então, A ideia nós. dessa mesh, eu não sei se você achou aí, é do cara, o arroba dele eu acho que é Monero Nando, ele é lá de Cuba. Hum, O projeto é dele. Assim, o cara mora em Cuba, o cara transaciona com Monero, o cara tem acesso à internet, a gente não sabe como, porque lá é restrito na internet do governo, né? E aí ele está montando essa estrutura onde ele está recebendo doação de computadores, roteador, e não sei como que isso está chegando até ele. E aí ele atualiza como que ele faz para criar uma rede para dar acesso às pessoas a utilizarem Monero, sabe? entendi. É um negócio doido. É algo interessante, é algo potencial, né, que garantiria uma rede. É lógico, ainda dependeríamos de equipamentos eletrônicos, uma série de coisas assim,
né, numa situação catastrófica do mundo, e aí é um ponto interessante, porque é, um, é uma situação comum. E, cara, se a gente tiver um evento catastrófico, a resposta comum é: se a gente tiver um evento catastrófico, o sistema financeiro também cai, e aí as prioridades do mundo são outras. Tá. E aí é um ponto onde o Avelino meteu o dedo na ferida e faz sentido. Mas espera aí, o negócio não é para ser novo, diferente, independente do sistema de tudo? O ouro eu consigo transacionar sem luz. E cara, assim, não é que eu sou, não sou, não é que eu seja defensor do ouro. Eu gosto do ouro, né? Eu gosto do padrão metálico, mas é um ponto relevante, é um ponto a se pensar, porque se você cria um sistema para ser melhor do que o sistema Fiat tradicional, para transformar ele em obsoleto, ele não pode cair pela mesma falha. E isso Cara, é. entendeu? Assim, ele não deveria cair pela mesma falha. É. Não, assim, eu reconheço, né, o que você está falando. Eu só não vejo como um problema. Sim, eu transaciono ouro sem luz, sim. Só que esse eu acho que pode ser um dos pouquíssimos, se não o único problema que o ouro resolve, que o Bitcoin talvez não resolva, né? E todos Sim. os outros o Bitcoin resolve. Então, tipo assim, tá, então você pega esse seu ouro aí, você manda R$ 1 bilhão lá na Rússia. Aí você já não consegue. Eu faço isso Não, com Bitcoin, né? Então, assim, sim, sim. Não, assim, tem esses poréns. eu vejo o ouro como, no mínimo, ele já tomou um grande strike, né? Que ele já foi desmonetizado por estados graças a propriedades que não são tão boas. Justamente essa que você falou, como mandar US$ 1 bilhão para a Rússia, estando onde nós estamos, né? Eu estou em Portugal, você está no Brasil, enfim, né? Fazer grandes distâncias com ouro. Então, isso sempre foi um problema. Nós não conseguimos nesse ponto, como a gente fala do ouro digital, né? O Bitcoin como ouro digital, que a gente fez um episódio só disso, mas nós não conseguimos ter todas as características benéficas do ouro no Bitcoin. E essa é uma Tá, delas, justo, né? justo. Essa é uma delas. Assim E como você não tudo vai ter também bem, todos os Bitcoin no ouro, né? Tá tudo certo, né? exato. Aí é que é o ponto. É tudo bem, Tá, porque tudo não é bem. perfeito. Entendeu onde a gente derrubou agora? Não é perfeito, brother. Vamos dar as mãos, caros bitcoinheiros que nos ouvem. Manda aí, ó, duas mãozinhas aí no comentário. Exato, exato. Se estiver ouvindo isso no trânsito, pode xingar dentro do carro se estiver discordando, mas não é perfeito. Tá aí os pontos. A gente tá mostrando ponto por ponto onde tem fragilidade. Se você me disser a minha opinião, Bitcoin é melhor que o ouro no geral? Eu acho que sim. Como dinheiro. Eu acho que sim. A gente ainda consegue usar ele de forma anônima, com mais privacidade. Ainda é possível fazer certas coisas nesse sentido. Então, eu diria que é uma privacidade, uma fungibilidade que ainda é em risco, mas ainda tem chance de sobreviver. Então, eu vejo dessa forma, ainda vejo ele melhor em termos de contraparte, em termos de segurança. Você precisa de um setup de segurança com um custo muito menor do que você precisaria para ter uma tonelada de ouro na sua casa, né? Então são situações que eu vejo vantajosas. Do sistema Fiat, quando a gente fala em risco de contraparte, ele é sempre gigantesco, porque você tem um risco de contraparte, né? Vamos do maior para o menor. O maior, o próprio governo, e vocês estão vendo isso na pele no Brasil, né? Quão dependente é do cara que senta a bunda
na cadeira presidencial em Brasília, qual é o poder de destruição ou apreciação desta moeda. Ninguém deveria, uma única pessoa, ter esse poder ou ter essa influência, né? Não é um poder muitas vezes direto, mas é um poder de influência. Então, são situações ruins. Você tem ainda um segundo risco de contraparte, que é no sistema bancário. Então, o seu dinheiro está lá, o banco pode simplesmente falir, o banco te deve, mas ele vai burocratizar a entrega do seu dinheiro. Então, se você quiser fazer um saque maior, você vai ter que dar explicação para ele por que você está usando o seu dinheiro. Ele vai. Você tem o risco recente. Eu vou até dar o exemplo, né? Minha mãe está com um processo em cima de um grande banco porque simplesmente fizeram um empréstimo no nome dela e foram debitando. E ela foi perceber isso muito tempo depois, porque não acompanhava tanto a conta. E as parcelas foram debitando lá e ela foi ver, falou, mas que estranho, meu saldo da minha conta tá menor do que deveria estar. Foi ver. Enfim, fizeram um empréstimo no nome dela, já foram condenados a devolver, agora tem que ficar lá atualizando porque os caras não param de debitar. Então todo mês ela tem que ir lá e falar: olha, seu juiz, continuaram debitando o empréstimo na minha conta. Entendeu? Então, isso tudo é risco de contraparte, né? Para ter um dinheiro que ruim, que se desvaloriza. Então, os riscos de contraparte nesse sentido, comparados ao que eu falei do Bitcoin ou do ouro, comparado com o sistema fiduciário é muito maior, porque o próprio banco vai lá, faz reserva fracionária, né? Você tem aquele fundo garantidor de crédito, mas que garante até só 250 mil por CPF, né? E cada vez mais 250 mil tá valendo cada vez menos, né? Quando começou o negócio comprava 3 apartamentos, agora não dá nem entrada num. Então nós estamos Tem numa. isso, tá? É, Feio. então nós estamos numa situação bem complicada em termos de dinheiro fiduciário. Lógico que existe nele um risco de contraparte muito maior do que nós estamos falando no ouro e no próprio Bitcoin. Mas esses riscos não são inexistentes. A blockchain é um risco de contraparte quando você interage com a rede, quando você usa carteiras, quando você instala sistemas operacionais para usar essas carteiras. Pode haver um risco em quem criou isso, em quem disponibilizou isso. Esse risco muitas vezes é contaminado pelo usuário, né? Lembrando aqui, a gente gravou recentemente com o Sandman. Passado uns dias, o cara foi lá e pegou um vírus no computador que a transação dele, ele dava o Ctrl C na carteira, quando ele dava Ctrl V, ia para uma outra carteira, mudava, o vírus mudava o Ctrl V da carteira e ele perdeu aí alguns satoshis nessa brincadeira. É uma lição, né, de alguém que para conferir, isto é um risco de contraparte, né? É uma contraparte do sistema operacional, da infecção de vírus. Não é um risco direto da rede. É a Mas, contraparte da pessoa que usa também, né? Do usuário. exato, exato. Tem um risco do usuário, né, nessa questão. E é um pouco diferente no caso do ouro, né? Menos você comer ouro, ele é inerte, então ele vai sair, beleza. Então você não tem muito problema com isso. Tem um risco menor nesse sentido do usuário, né? Você derreter ouro e ficar esperando ele, né? Só você pegar a pó e sair soprando por aí você realmente perdeu o ouro. Mas é um risco menor nesse sentido, né? Da dependência do usuário, talvez, em alguns casos. Mas acho que cobrimos tudo, né? Desse episódio. Então, a notícia que a gente vai trazer agora vai trazer mais um detalhe. Boa, manda. Olha só, a notícia é o seguinte: mineradora de Bitcoin anuncia prejuízo de 805 milhões de dólares no trimestre. A Core Scientific, uma das maiores do mundo, declarou esse prejuízo, então, ontem.
quarta-feira, dia 7 de agosto. Uh, Ela declarou falência nos Estados Unidos em 2022, só para constar, né? E ela está tentando se reerguer, mas enfim, não é tanto isso que eu queria falar. Mas o outro risco de contraparte que a gente não falou, mas assim, indireto, mas também que tem que ser avaliado, é o que essa grande mineradora que ajuda a manter o hash rate alto, que ajuda a manter uma segurança, que ajuda isso e aquilo, ela funciona também em cima de um mercado fiduciário de dólar, que a gente falou, uhum, como risco de contraparte, de investidores, que nós falamos uhum. também como risco de contraparte, ações e etc. de uma empresa cadastrada no CNPJ, do qual nós falamos, mas o negócio a gente esqueceu de falar: Sistema de crédito, custo de né? energia. Custo de Puta, energia do local onde ela está sediada. exato, caralho. Tá vendo como a gente escapa coisa? É. Exato, cara. Custo de energia, quão regulado é essa commodity no mundo, né? Energia elétrica, quanto ela é regulada Uhum. pelos estados, quanto o estado pode simplesmente falar assim, para você, minerador, não. Pum, desliga o disjuntor deles. Puf, acabou. Né? Os grandes, né? Fazer o hash rate cair substancialmente, como aconteceu na China, né? Com os É. mineradores, né? Houve uma brutal queda temporária, temporária. As coisas migram no mundo, mas se houver uma perseguição sistemática em relação a isso, subidas de preço, né? É um recurso altamente regulado, altamente regulamentado, por outras grandes gigantes também que têm ações em bolsa, que lidam com empréstimo, que lidam com o mundo fiduciário, que lidam com esse sistema de crédito maluco, com esse mundo de dívidas, né, do sistema fiduciário. Então, cuidado, né? Foi muito bem lembrado essa questão, que eu acho que é importante também, né? Sim, é só um detalhe, né? Mas. Então, assim, creio que para finalizar, para confortar o coração judiado do maximalista que ouviu isso, mas existe sim risco de contraparte, mas é bem menor do que o sistema fiduciário, e eu ainda diria que menor se bobear do que o ouro se você olhar certos aspectos, mas diria que é uma boa. É um bom dinheiro. É um dinheiro com uma relativa segurança, mas que, como reforçado nos pontos, precisa continuar observando continuamente esses pontos que nós levantamos aqui para ver se a coisa está indo como deveria ou não está indo como deveria. E isso é importante para saber se o risco da contraparte está aumentando, se a centralização está aumentando, né? Porque a descentralização ela não é uma panaceia que resolve todos os males da humanidade, senão o ser humano sequer se organizaria em formas de cidade, né? É uma centralização de pessoas. Então, ou se unissem para objetivos em comum, a descentralização é uma ferramenta que diminui ações coercitivas contra entes, né? Como a gente está falando, né? Recuperação judicial de uma empresa, você percebe o quanto isso já centralizou em níveis, né? Então, esse é um ponto. Ixi, falamos muito disso já. Quem nos ouve até É, aqui, saiba que você tem inúmeros episódios sobre esse tópico que a gente está falando aqui. E é seu dever de casa ouvi-los. exatamente. E estamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixa um like, deixa um joinha se tiver no YouTube, no canal do Cripto TV.
Se não estiver, se estiver na plataforma de podcast, deixam 5 estrelinhas pra gente, que ajuda bastante. Se tiver no Fonten, também deixa comentário. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.